nós, até a cor é um defeito, o imperdoável mal de nascença, um estigma de um crime. Mas nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Esse texto é do escritor, advogado e abolicionista Luiz Gama. Ele foi feito em 1880, ou seja, 8 anos antes da publicação da lei que declarou extinta a escravização no país. 388 anos de escravização. O Brasil foi o último país das Américas a romper esse ciclo. Então, com menos de 100 anos, mais de 100 anos, um pouquinho mais de 100 anos, é muito jovem, né? Essa abolição, tem muito pouco tempo até que a gente consiga alcançar uma reorganização da sociedade em função disso. Passado e presente, historicamente falando, não estão distantes. A modernidade e a sustentabilidade do VLT cortam uma área de preservação e resistência da cultura afro-brasileira. Esse lugar, ele traz nossa ancestralidade, a gente está o tempo todo convivendo com isso. Essa mesma região que hoje está revitalizada e foi aterrada algumas vezes, escondendo, numa tentativa de apagamento, a história da cidade, do país. O primeiro censo brasileiro foi feito em 1872. Paróquias mandaram formulários de papel que foram preenchidos pelos chefes das famílias. O Brasil tinha quase 10 milhões de habitantes, sendo 1,5 milhão de escravizados, o que representava 15% da população. Pouco mais de 38% se declaravam pardos, uma diferença pequena para os brancos. Quase 20% eram pretos e cerca de 4% indígenas. O Rio de Janeiro era a capital do país. Por aqui viviam 275 mil habitantes. A cidade tinha quase 49 mil escravizados, ou seja, aproximadamente 18% da população. Essa área, que hoje faz parte do turismo da cidade, é conhecida como Pequena África. Ela abriga os bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo, na zona portuária. O nome foi dado pelo compositor e artista plástico Heitor dos Prazeres. Heitor dos Prazeres traz essa nomenclatura de África em miniatura, né? E aí começam a se falar Pequena África a partir de Heitor dos Prazeres. E ele vai limitando essa Pequena África a partir da onde circulava a Tia Seata. E aí, para quem não sabe, a Tia Seata ela morou na Praça 11, mas ela morou também aqui na Pedra do Sal. A história começa nesse lugar. O Cais do Valongo foi revelado em 2011 durante as escavações para a revitalização da zona portuária. Quando a gente fala de ancestralidade, dá de cara com esses achados, né, com essas pequenas peças que fazem a gente rememorar o que possivelmente essas pessoas já estavam trazendo consigo, a sua espiritualidade, isso fortalece muito a gente, né? Eu fiquei muito assustada em ver a quantidade de objetos que a gente usa dentro de terreiro, sabe? A gente usa muita coisa, como monjolós. Isso aqui é um monjoló, um coral. Encontrou muito, fiz de conta, miçangas, búzios, mas não era 2, 3, era muita coisa. A gente está diante ao maior portal de entrada de escravizados das Américas ou, quiçá, do mundo, que vieram sequestrados e sequestradas do continente africano. A importância do Valongo não é apenas para a cidade do Rio de Janeiro, não é apenas para o Brasil, mas ele é uma testemunha material de períodos importantes da história da humanidade, sobre a violência da escravidão, sobre o período colonial, sobre o tráfico de seres humanos que durou séculos. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade. Tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão?
Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Na travessia, muitos sofriam com doenças, pestes, fome, e aí eles eram os que chegavam vivos e ainda dava para cuidar, eles eram tratados para serem vendidos. Esse anúncio, publicado no jornal A Gazeta em um sábado, no dia 13 de junho de 1812, mostra bem como era o cenário daquela época. Os escravizados não eram vistos como humanos. No armazém do Valongo, número 23, do lado esquerdo, se faz leilão de 48 escravos, 18 cadeiras, uma cama, uma cômoda, 2 mesas e várias miudezas dos bens apreendidos de José Ferreira dos Santos. Em 1843, para receber a Imperatriz Teresa, que veio casar no Brasil, ela passou por aqui, então tiveram que reformar, então fizeram um outro nível, com uma pedra mais trabalhada do que a pedra pé de moleque, que é uma pedra mais bruta, que os escravizados, por onde os escravizados chegavam. Vai mudar o seu valor, ele vai deixar de ter essa perspectiva de ser um porto de desembarque de africanos e africanas escravizados em seus territórios de origem, mas isso não significa que a escravidão acaba, nem que esse tráfico transatlântico tenha terminado. Na realidade, ele continuou ocorrendo de maneira clandestina em outros lugares, em outros portos, até a abolição da escravatura em 1888. Historicamente falando, essa região da pequena África passou por transformações urbanísticas. Elas foram promovidas no começo do século XX, mais precisamente em 1906, pelo então prefeito Pereira Passos. A cidade do Rio de Janeiro tinha vários alagados, a Baía de Guanabara acessava essa parte onde a gente está, então Pereira Passos, por volta de 1906, requalifica todo o porto, então empurra a Baía de Guanabara mais para frente, faz esse aterro, e esse cais some. O Largo São Francisco da Prainha também tinha de fato uma prainha, por isso que tem esse nome, também essa prainha some. Várias outras praias do porto somem, e aí esse cais é escondido. O escritor Lima Barreto, no livro Os Bruzundanga, critica as medidas. De uma hora para outra, a antiga cidade desapareceu e outra surgiu, como se fosse obtida por uma mutação de teatro. Havia mesmo na coisa muito de cenografia. Os terrenos foram aterrados, incluindo o Cais da Imperatriz. Outros foram encomendados. O Jardim Suspenso do Valongo, em 1906, é um dos exemplos. Uma vontade de trazer um clima europeu, com espaços boulevards abertos como na Europa. Já um pouco tardio chega aqui essa tentativa do movimento Belle Époque. E se coloca ali no Jardim Suspenso do Valongo 4 imagens gregas, romanas, que nada dialoga com esse território, só demonstrando o apagamento desse território, da história do território recente. Aqui era para ser apenas uma casa, e era quando a Mercedes comprou em 1990. No primeiro dia de obra, o pedreiro me chama e diz assim, olha, tem muitos ossos de animais lá naquele quintal, porque ele estava abrindo os buracos para levantar as colunas nos fundos da casa, né? Nós chamamos a prefeitura, ela veio com alguns técnicos e arqueólogos, disseram que realmente era muito importante esse achado. Esse cemitério era um cemitério registrado, era um cemitério oficializado, né? Quem tomava conta dele era a igreja de Santa Rita, do Largo de Santa Rita, aqui no centro do Rio de Janeiro. Em 2017, os pesquisadores encontraram o primeiro esqueleto inteiro no cemitério dos Pretos Novos. A alçada é de uma mulher que morreu com aproximadamente 20 anos. Ela recebeu o nome de Josefina Baquita, uma homenagem à primeira santa africana canonizada pela Igreja Católica. Esse é mais um prédio histórico na Pequena África. Ele foi fundado em 1877 por Dom Pedro II, sendo a primeira escola pública da América Latina. O Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, o MOCAB, tem peças que foram retiradas do Valongo e também um acervo contemporâneo, como este quadro, que mostra a rota da escravização do continente africano para todo o Brasil.
Quando a gente fala de África, parece que África era um único país, na verdade, né? E a África é um continente com vários países, né? E de pessoas de várias etnias trazidas para cá. Essa imagem é conhecida mundo afora. Anastácia representa uma linda mulher que não cedeu aos apelos sexuais do senhor do engenho e foi estuprada e amordaçada. O Mukabe tem um quadro que mostra ela representada de uma forma bem diferente, livre, sem a mordaça e com voz. Eu acho que é uma resignificação de dor e sofrimento, né, das várias histórias do povo que foi escravizado aqui no Brasil, né? O Yuri Cruz, que é o artista responsável por essa obra, vem trazer a voz que foi negada à Anastácia, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui embaixo, né, dessa obra do Yuri Cruz, um documento chamado Meia Cisa, que era um documento legal emitido pelo governo para pessoas que compravam pessoas. Eu acho que a Pequena África, ela resume o que nós temos de mais importante da cultura africana e que nos fez, né? Esse país foi feito por escravizados. Esse país foi feito por quilombolas. Este é o Largo de São Francisco da Prainha, mais conhecido como Largo da Prainha. Aqui o que não faltam são as mesas ao ar livre. Mas o que muita gente desconhece é que toda essa região, hoje com muitos prédios, era coberta pelo mar. No meio desse cenário, foi inaugurada em 2016 uma estátua em homenagem a Mercedes Batista. Ela foi a primeira bailarina negra do Teatro Municipal e a maior precursora da dança afro no país. Em 1946 já tinham impedido uma mulher negra, tinham tirado a inscrição de uma mulher negra para não acessar o Teatro Municipal. Em 1948, ela abre-se uma audição interna, ela como aluna entra nessa audição, que eram 4 etapas, e ela passa a primeira, a segunda, a terceira etapa. Até então eles estavam deixando ela, não acreditando que ela iria avançar. Quando viram que ela já estava na última etapa, o que fizeram foram não dizer a ela, esconder o dia, o horário da audição, e ela acaba perdendo essa audição das mulheres, das meninas. Quando ela vê as meninas, ela estudava lá no teatro, ela viu as meninas vindo da audição, mas como assim? E aí ela recorre a um funcionário, um médico do teatro que era próximo a ela. Ele consegue inserir ela dentro da prova dos meninos. E ela passa junto com os meninos. Esse é o ritmo da Pedra do Sal, mas antes de virar um espaço de resistência da história afro-brasileira, ele foi usado pelos colonizadores que vinham para o Brasil. A pedra era então um lugar onde desembarcavam materiais, inclusive o sal. Então acabou pegando o nome de Pedra do Sal. Aqui a gente tem 15 pontos de memória principais hoje, né? O marco zero é o Cais do Valongo. E aí, se você começa a contar essa parte daqui da cidade, esse território, não tem como falar sobre essa parte da cidade e desse território sem falar sobre pessoas escravizadas. A chegada de um grupo de baianos no início do século passado, inclusive Tia Ciata, e aqui vai se dando uma resistência e vai se surgindo os primeiros toques do samba e vai se inserindo os instrumentos. Heitor dos Prazeres, João da Baiana, Tia Ciata, ela ajudava a proteger, porque a gente tinha uma lei, a lei da vadiagem, que criminalizava aqueles que estavam na rua sem trabalho, mas criminalizava o capoeirista, o sambista, quem era do jongo. Tia Ciata nasceu na Bahia e veio para o Rio com 22 anos. Filha de Oxum, foi iniciada no santo ainda quando era adolescente. Tia Ciata é uma figura fundamental não apenas para o samba, mas para toda a cultura afro-brasileira, né?
que vai se converter, vai se transformar em símbolos importantes da própria cultura nacional, sobretudo o samba. Era uma pessoa que se transforma numa grande liderança social, política e religiosa no cenário do Rio de Janeiro no pós-abolição, pela sua capacidade de trânsito, de mediação com políticos, com lideranças, com jornalistas. Ela também é uma mulher e essa faceta da sua personalidade é muito importante que a gente recupere, que vai ser decisiva para a formatação do samba enquanto gênero musical, enquanto música, porque ela era também uma grande musicista. Sua casa era frequentada por grandes bambas como Donga, Heitor dos Prazeres e Pixinguinha. Aqui, a casa da Tia Seato, ela pode-se dizer, como as pessoas agora estão intitulando também, né, como a capital da pequena África. Se doar e ir ao próprio encontro, reconhecer a gota de um sangue ancestral. A Juliane nasceu em Petrópolis e veio para o Rio em 2014 cursar História da Arte. Sua primeira moradia foi em uma república no bairro da Saúde. A conexão foi imediata. Estava começando a pensar mais racialmente, né? sobre a minha existência, sobre a existência da minha família, entendendo mais sobre a minha ancestralidade. E o lugar onde eu acessei essa ancestralidade, todo esse poder, foi a música, foi a roda de samba da Pedra do Sal, foi onde eu comecei a dar as minhas primeiras canjas, foi através de espaços daqui, como a Casa do Nando, que é um quilombo urbano, onde eu tocava nos saraus e ficava a noite inteira. Colo teu sereno, ideal. Pessoas pretas que trabalham com arte, a gente demora muito tempo a ter autoestima para assumir que a gente faz, e a gente precisa sentir esse pertencimento, essa coragem para conseguir conquistar o mundo, né? Tudo começa na nossa casa, né? No lugar onde a gente encontra esse chão, assim, essa segurança. Um amor de África preenchendo teus olhos no espelho. Na África é o nosso maior tesouro em termos de cultura e de pensamento e de entendimento e de ensinamento para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida, para os nossos tempos. A Lígia criou a Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades há 43 anos. Após um período em São Paulo, ela voltou para o Rio. O seu trabalho está conectado à cidade carioca, em especial à pequena África. O Rio de Janeiro é uma cidade potencialmente de rua e a gente trabalha muito com teatro de rua. A gente trabalha basicamente com arte pública. O que nos interessa é poder fazer arte sem discriminação, para qualquer pessoa. Chegou o navio! Atenção, povo da Marujada, povo se engrandece cantando com valentia. Nosso ofício é a arte, mas todos têm a possibilidade de ter um momento de poesia e salto quântico desse mundo aí. Iemanjá é bom, alô. Isso aqui é uma região de muita expressão cultural da capoeira, né? E a gente está aqui para mostrar isso, para mostrar esse legado, para mostrar a força que é da capoeira, a força dessa raiz que tem aqui nessa região. O então presidente Deodoro da Fonseca, em 1890, publicou o Código Penal da República dos Estados Unidos do Brasil. A capoeira está relacionada aos vadios. O Flávio começou a prática de capoeira aos 18 anos.
Hoje, aos 45, ele preside o projeto Mãos à Obra, um programa que transforma vidas. É mostrar essa força da transformação da capoeira, da educação na vida dos jovens da comunidade. Os que pensam que não conseguem, que não tem idade. Eu conheci com 35 anos. Também pensei, porque muitas pessoas falaram para mim que eu não ia conseguir. E chegou um momento que será que eu vou conseguir mesmo? Para estar no Centro Cultural Pequena África, fazer parte, tinha que ter um compromisso ancestral, que senão não daria certo. Mas deu. A mãe Celina de Xangô frequenta a região há mais de 40 anos. Estar à frente do Centro Cultural Pequena África possibilitou que viajasse à Europa e ao continente africano, muitas vezes para falar sobre o Cais do Valongo. Para mim, não é um trabalho, para mim é um dever fazer o que eu faço, que eu falo pelo Cais do Valongo. Eu sou a única mulher que atravessa o continente, que atravessa o oceano para falar de Cais do Valongo. Em universidade, em espaço político, em espaço LGBT, qualquer espaço você possa imaginar, na Europa principalmente. Eles me convidam para estar lá para falar. Resistência, identidade brasileira. Assim como dito no início deste programa, passado e presente não estão tão distantes, mas ainda não caminham lado a lado. Quando você fala de escravização, né, ainda há uma questão de dizer que não há discriminação no Brasil, que não há racismo no Brasil, quando a gente sabe que, na verdade, isso não é uma realidade. A gente vive um racismo estrutural, né, em várias formas, em várias camadas. E quando você não dá acesso à informação, quando você não leva essa informação às pessoas, você está negando a elas o direito de conhecer a sua própria história. E por falar em resistência, tem um caso emblemático em nossa cultura. Durante anos, a obra da escritora Carolina Maria de Jesus ficou esquecida. Hoje, o seu principal livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, foi traduzido para mais de 40 países. Tem uma frase da escritora que vale para nossa história, para nossa vida. Quando o homem decidir reformar a sua consciência, o mundo tomará outro roteiro. Acredite nos teus sonhos. Sonhe, sonhar e acreditar que é possível, né? É difícil? É. Mas tem que dar o primeiro passo. A ancestralidade me trouxe até aqui, né? Que minha carreira começa aqui, não é à toa. Omu, Ogum, Oxum, Oxumaré, todo o pessoal manda descer pra ver filhos de Gandhi. Já chama Xangô, Oxóssi também manda descer pra ver filhos de Gandhi. Mercador, cavaleiros de Bagdá, ó filhos de Obá manda descer pra ver filhos de Gandhi.